Glória a Deus, bom dia para todos, com a paz de Cristo. Sábado maravilhoso, sábado abençoado aqui em Bragança Paulista. Mais um dia, mais uma oportunidade, que esse sino de hoje possa chegar até a nós, irmão, como bênção, né? Seja exortação, seja repreensão, seja da maneira que for, que nós possamos receber a palavra de Deus, tá bom? Uma certa vez, em Mateus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz que quando Jesus começa o seu ministério, e a primeira mensagem que ele leva ao povo é: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Só que esse arrependimento que Jesus lança, irmão, é uma palavra de quê? De bênção. Porque ele olha para o povo e vê que o povo está naquela situação por causa dos seus pecados. E Deus está dizendo assim, ó, você está sofrendo, você está passando por luto, você está desenganado pelo médico, está com situação difícil, pronto, vai estar chegando até vós o que? O reino de Deus. E o reino de Deus não é comida, nem bebida, é justiça, paz e alegria com o Espírito Santo. Para isso eu preciso me arrepender. Muitas das vezes, irmão, quando vem essa palavra arrepender, o que é nós, irmão, mudar de curso. É nós mudar o caminho. Sair do caminho errado para ir para o caminho certo. Muitas das vezes, irmão, não é droga, não é vício, tá entendendo? Tem várias maneiras que esteja atrapalhando nós, de nós andar com Cristo, de receber a palavra. Tem gente que nunca fumou, tem gente que nunca usou droga, tem gente que nunca bebeu. Mas precisa também ouvir essa palavra. Aí Jesus chega e diz assim: arrepender porque quer chegar até vós o reino de Deus. Agora você imagina aí, irmão, faz uma reflexão. O que é o reino de Deus? Olha aquele ladrão na cruz. Senhor, lembra de mim quando eu entrar no teu paraíso. E o que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Hein? Eu quero ir para esse paraíso, irmão, onde Jesus governa, cara. Você tá entendendo? Eu quero ir para esse paraíso, filho. Eu quero ir para esse paraíso. A luz, né? Pode apagar. Eu quero ir para esse paraíso. Eu acredito que todos nós queremos. Né? O Leonardo vai ler aí para nós Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Não se preocupe com nada, mas em todas as orações, peça a Deus o que vocês precisam e ore sempre com o coração agradecido. Ou seja, o que Paulo está ensinando aqui? Agradeça a Deus, por Deus ouvir nós, por Deus, muitas das vezes, realizar as nossas vontades. Agradeça a Deus também o silêncio de Deus, o não de Deus. Agradeça a Deus, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que amam a Deus. Ontem eu formei planos no meu coração, mas a resposta veio hoje de manhã da boca de Deus. Estava hoje de madrugada conversando com Deus e dizendo para Deus: Deus, me instrui o que é que eu vou fazer nesse dia de hoje. Ontem eu formei planos, mas a situação hoje não está favorável para os planos que eu formei. E eu lancei isso aqui, ó, diante do altar de Deus nessa madrugada. Senhor, eu quero ser orientado por ti, guiado por ti. Não quero bater cabeça. E a ansiedade, muitas das vezes, ela faz com que a gente, mesmo orando, a gente não espere em Deus. Porque aquilo que nós formamos no coração, a gente quer executar. A gente quer executar achando que vai dar certo.
E muitas das vezes Deus vem intervir para que nós não venhamos nos decepcionar, nós não venhamos ter percas, essa é a verdade. Mas, irmão, quem é que quer ficar na fila de espera? E um dos maiores problemas que faz com que a gente não espere é a ansiedade. Ó, a ansiedade é uma resposta natural do corpo à situação de perigo, estresse ou desafio. A ansiedade tira nossos pensamentos de Deus e de suas promessas. Podemos acabar acreditando mais em nossos métodos que na verdade de Deus. O que significa a palavra ansiedade na Bíblia? A Bíblia ela vai apresentar que ansiedade é preocupação inútil e prejudicial, que pode ser um sinal de incredulidade. Eu vou ler uma passagem aqui, irmão, ainda fazendo parte aqui da introdução, que está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 27 até o 30, que diz assim, ó. 27 até o 30. E nenhum de vocês pode encupridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês que têm uma fé tão pequena. Muitas das vezes a preocupação da vida, irmão, rouba a fé. Faz com que você pode ler a Bíblia, irmão, todinha. Você pode passar o dia lendo a Bíblia todinha. Mas se você deixar a preocupação tomar de conta de você, a Bíblia não vai servir de nada nessa hora. Aí é onde entra a questão que da fé. A fé é acreditar. Acreditar na palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, diante da situação e a palavra, eu tenho que crer não na situação, mas na palavra. O choro pode durar, Marcelo, a noite toda. Pela manhã, vem a alegria. Lá em Isaías 43, 3 diz que agindo Deus, quem pedirá? Isaías 43, 3. Você está entendendo? Aí tem a passagem aqui que nós acabamos de ler. Jesus instruindo que nem Salomão, com toda a sua riqueza, toda a sua glória, se vestiu como se veste a erva do campo. E quem que cuida da erva do campo é Deus. Se Deus cuida da erva do campo, não vai cuidar de nós? Só que aí para isso nós temos que acreditar. Nós não podemos deixar de acreditar. Irmão, quem foi que sempre sustentou Israel? Foi Deus, irmão. Quando Israel vacilava, Deus entregava Israel na mão dos inimigos. Mas quando Israel se arrependia e clamava a Deus, Deus tirava Israel da mão do inimigo. Muitas das vezes assim somos nós vamos para a mão dos inimigos, fica nas drogas, fica escravizado, mas nós clama por Deus, se arrepende. O que Deus faz? Agora Deus nos faz um meio de nos tirar daquele lugar para trabalhar em nós. Não é diferente. Deus está sempre ao alcance da gente. Basta a gente acreditar. Só que
Nós se deixamos muito levar por momentos, por situações, por emoções. Tem uma passagem na Bíblia, Romanos capítulo 1, que diz assim, ó, o meu justo viverá da fé. Vamos fazer uma reflexão aqui para a gente entrar aqui em alguns tópicos aqui, ó. Veja bem, irmão. Veja bem, eu sempre gosto de fazer reflexão quando fala de fé, eu gosto de falar dessa reflexão de Pedro. Irmão, Pedro estava no barco com os discípulos. Com medo, tentou de tudo. E ali, irmão, para eles iam morrer. O barco ia afundar. De repente surgiu um problema. Assim é na nossa vida. De repente surgiu um problema. Aí eles estão o quê? Eles estão o quê? Sobre as águas. O barco sem nenhum controle. O mar agitado. O vento forte. E agora? Tudo com medo. Aí Jesus agora vem andando por cima das águas. Eles já estão com medo. Aí olha uma pessoa por cima das águas, o que eles gritam? É um fantasma. Eles gritaram, é um fantasma. É um fantasma. Aí agora veja bem, irmão. Olha só, estou aqui no barco. Aqui a água. Lá vem Jesus. Lá está Jesus ali, daquele copo azul ali. E está aqui Pedro e os discípulos dentro desse barco. Aí Jesus diz assim, Pai, seja convosco. Meu, uma pessoa chegar para você, irmão, você perdeu o filho, tá lá chorando a morte do filho, e a pessoa chegar e dizer assim, a paz seja contigo. Parece uma afronta, né? Como é que eu vou ter paz chorando a morte do meu filho? Como é que eu vou ter paz numa tribulação dessa? Como é que eu vou ter paz num problema desse? É duro. Aí Jesus chega e diz assim, a paz esteja convosco. Para mim ter paz tem que ter bonança, a luta tem que cessar, as dificuldades tem que parar. A paz esteja convosco. Senhor, se é tu, manda que eu vá até a ti. Meu, se já está aqui o problema aqui, não consigo resolver ainda, eu quero andar por cima, quero sair ainda do barco para andar ainda. Meu, tem coisas que a gente não entende a mente do ser humano. Tem coisas que parecem loucura. Mas dá para ver aí o Pedro como uma pessoa o quê? Atrevida. Só que o judeu, irmão, é o seguinte, ó. O judeu, ele só acredita se tiver sinais, tá? Se não tiver sinais, ele não acredita. Por isso que Pedro diz assim, se é tu, Senhor, manda que eu vá andar sobre as águas. Ele pediu um sinal. Ele pediu um sinal. Agora você imagina aí, Marcelo, se não fosse Jesus, ia sair do barco, tá entendendo? E afundar direitinho. Hein? Agora você imagina. Você imagina ali, irmão, se ali não fosse Jesus, irmão. E ele saísse do barco, e agora para voltar pro barco numa tribulação daquela? Só que o judeu, ele vive de sinal, ele só acredita em Deus se tiver sinal. Se não tiver sinal, ele não acredita. Era um dos meios deles conhecer o agir e o poder de Deus. É por isso que Jesus, na certa vez, ele vai dizer para como é que se diz? Um fariseu, vou colocar assim, um doutor da lei. Ele disse assim, errais por não conhecer as escrituras, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. Muitas das vezes, irmãos, não é Deus que está operando na vida da pessoa, é o espírito enganador. Só que por não conhecer e não ter o discernimento de espírito, a gente glorifica a Deus na ação do diabo. Olha só, Mateus capítulo 12, Jesus estava expulsando demônio, curando as pessoas, e o que o povo dizia? Esse aí é o chefe do Beelzebu. Ou seja, esse aí é o chefe dos demônios.
E Jesus olha para ele e diz assim: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, em outra tradução, pelo Espírito de Deus, é porque chega até vós o reino de Deus. Ah, tá bom. Toda blasfêmia contra Deus é perdoado. Toda blasfêmia contra Jesus é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Está lá em Mateus capítulo 12, Jesus fala sobre isso aí. Então, por não conhecermos, irmãos, o poder de Deus, que era bom nós buscarmos isso, nós como não é filho de Deus, cristão, para nós identificar. E há um dos dons chamado dom de discernimento de espírito, para que nós não venhamos ser enganados. O apóstolo Paulo vai dizer, lá numa das suas epístolas, que muitos falsos profetas já tinham surgido na terra para enganar o povo. Então, muitas das vezes, irmão, tem pessoas que é usado pelo diabo e traz uma ansiedade para a gente. Que eu vou fazer isso, fazer aquilo, promete isso, promete aquilo, que muitas das vezes não é nem Deus que está falando. Aí eu deixo de acreditar na palavra para acreditar numa bofetada. Não é nem profetada, é bofetada. E é isso que nós temos que ter cuidado. Irmão, veja bem, ó, eu já presenciei casos, tá entendendo? De uma pessoa se dizendo profeta, chegar para um jovem e ali, tá entendendo, dizer para o jovem que Deus está preparando a varoa dele, que isso, aquilo, outro. Não, uma história. Aí esse jovem entrou em ansiedade, aí ele foi e se apressou. Aí o que acontece? O que ele fez? Engravidou a menina antes do casamento. Pegou uma menina e engravidou. Ou seja, totalmente fora do contexto. Fornicação, pecado fora do casamento. Aí entrou ansiedade, aí apressou, eu vou dar um jeitinho. Deus está demorando. Tá entendendo? Então vou dar um jeitinho aqui, eu vou apressar um pouquinho. A ansiedade nos leva a isso, a tomar a frente de situações que é onde nós esperar. Irmão, tem pessoas que você não pode prometer nada. Se você prometeu, ferrou. Entra a ansiedade na pessoa. Enquanto não cumprir, aquela pessoa não fica, hein? Pai, você sabe, tem gente assim. Tem gente assim. Você tá entendendo? Ela se é uma palavrazinha que tem. Vamos lá. Primeiro tópico. Causa. Deixa eu ver. A causa do sofrimento desnecessário. Você pode colocar aí primeiro tópico. A causa do sofrimento desnecessário. Irmão, você conhece identificar dos discípulos de Cristo qual era o que tinha mais ansiedade? Pedro. Pedro ele era um homem muito ansioso, é tanto que ele tomava frente de tudo. Um ansioso ele toma frente, ele não sabe esperar o tempo dele. O ansioso ele toma frente de tudo. E ele, em vez de ajudar, a ansiedade dele atrapalha ele, porque ele toma frente. Ele vai, quem é para ir na frente é Deus, né? Ele toma frente de Deus. Pedro toda vez tomava frente. Toda vez Pedro se dava mal. Toda vez. Ó, Léo, leia aqui para nós aqui, meu filho. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 6. 1 Reis. Fica depois de... 6 o quê, bro?
1 Reis, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 6. Nós vamos ver aqui o que a ansiedade leva nesses versículos. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Irmão, quem é Elias, irmão? Quem é Elias? Se você for ver a biografia de Elias, irmão, um grande homem de Deus. Um homem separado para Deus. Um homem que, através dele, Deus deu muitos sinais em Israel. Só que agora entra nele uma crise de ansiedade. E essa crise de ansiedade agora coloca nele um medo. E esse medo agora, irmão, vira depressão. Agora ele quer morrer. Para ele a vida não tem mais valor. Começou com ansiedade, agora está numa depressão, pedindo até a morte. Crise de ansiedade. E o que é ansiedade? Nós lemos aqui no começo, na introdução, a ansiedade é uma resposta natural do corpo à situação de perigo. De perigo. Ou seja, entrou o medo. Esqueci de colocar ali, mas... entrou o medo. E um grande homem de Deus aqui agora está com medo. Agora vamos pegar a experiência. Se um grande homem de Deus, homem de oração, homem de jejum, homem aonde Deus se manifestava através deste homem, em muitas situações, teve medo, imagina eu e você aqui dentro. Passou por ansiedade, imagina eu e você. Agora o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: só a oração resolve? Só o jejum resolve? Só ler a Bíblia resolve? Elias, irmão, nós não chega nem aos pés dele. Acontecer isso com nós, irmão, é normal. Porque nós ora pouco, nós jejuma pouco, nós temos pouco conhecimento de Deus. Nós ainda não aprendemos a buscar a Deus da maneira que Ele quer, nós buscamos a nossa maneira e achamos que estamos bom. E Elias? Você imagina aqui. Então isso é um despertar para nós, irmão, para nós não se acomodarmos em coisas pequenas que nós fazemos e achamos que está tudo resolvido. Está tudo pronto. Eu quero despertar os irmãos aqui, irmão. É o seguinte. Para nós não termos cuidado, vai lá, coloca lá no... Esqueci de colocar no modo silencioso. Obrigado. Despertar nós aqui, irmão, para isso.
para nós não se acomodarmos no ato religioso. Que um ato religioso não dá para vencer a ansiedade, irmão. Não dá. E você imagina aí, ô Willa, o Léo leu aqui a situação de Elias. Aí um grande homem de Deus está lá, o seu auxiliar perto dele. Aí o seu auxiliar vê no grande homem de Deus, o homem agora está o quê? Ansiedade, medo, depressão. Agora você imagine o que esse auxiliar dele vai olhar e dizer assim: poxa, se o meu líder, que tem comunhão com Deus, está desse jeito, o que eu posso esperar? Muitas das vezes tem situações na nossa vida que a gente pode estar enfraquecendo aqueles que estão ao nosso lado. Hoje a gente glória a Deus, aleluia, homem de Deus, e pá, aquela coisa toda. Mais tarde, é igual que pessoa bipolar. Tá lá, vou desistir, vou embora, tá entendendo? Eu vou usar droga mesmo, eu não quero mais nada. E aqueles que estão do seu lado vão olhar e dizer assim: de manhã ele estava, glória a Deus, aleluia, dando força pra gente, falando de Deus, e agora está dizendo que está desistindo e vai voltar para as drogas de novo. Como vai acreditar em nós? Como é que os nossos filhos vão acreditar em nós vendo sim? Como é que a nossa esposa vai acreditar em nós? Como aqueles, irmão, que nós estamos dando testemunho vão acreditar em nós? Olha a situação que está Elias agora e olha o auxiliar dele olhando para ele, irmão. Aí, olha só, o anjo chega, toca no cara. O problema é comida, Elias? Tá fraco, bichinho? E enche o bucho. Daí, você não gastou nada, Elias, você não comprou nada. Você não gastou R$1. Tá aí, ó, enche o bucho aí, pode comer pão e beber água. Ele come o pão todinho, bebe a água, o que ele vai fazer agora? Voltar a dormir. O que é ansiedade? Ansiedade, irmão, enfraquece a pessoa. Ansiedade, irmão, acaba com a fé da pessoa. Ansiedade, irmão, não estimula a pessoa, irmão, a andar, a seguir. A ansiedade coloca a pessoa dentro de um quarto trancado no escuro. A ansiedade, irmão, não ela não tem vigor, ela não tem vida. Aí está aqui Elias. O problema não era a comida nem a água. Comeu, bebeu e voltou para sua fraqueza. Nos versículos seguintes, a Bíblia diz que o anjo desperta ele de novo. Levanta, Elias, segue o caminho que tu vai passar 40 dias andando. Essa comida e essa água é para te fortalecer. Não quero você aí parado. Você já parou para pensar, irmão? Será que Deus quer a gente assim? Não, quem quer nós assim é o diabo, irmão. Deus não quer que nós venhamos parar. Deus não quer que a gente venha jogar tudo por alto. Porque cadê a nossa fé em Cristo? Tudo posto aquele que me fortalece. Aí Deus insiste com Elias, você vai continuar caminhando, você não vai parar. Muitas das vezes Deus está assim conosco, nós está querendo parar e Deus está dizendo, levanta, eu tenho uma obra contigo. Nós podemos ver também, sabe quem, irmão Jonas? Você sabe qual foi a causa, irmão, de Jonas? Você sabe qual foi a causa de Jonas não querer realizar a vontade de Deus? Eu sei. Hã? Eu sei. Você sabe? Diga aí, sabidão. Sabidão não. Eu leio a Bíblia. Eu tô brincando, cara. Foi a desobediência dele, né? Hã? Foi a desobediência dele.
Fez a obediência dele? Amém. Irmão, uma das causas que Jonas, ou que entrou a ansiedade no Jonas, foi o medo de não obter o sucesso. Porque uma das conversas que ele conversa com Deus é que ele diz que aquele povo é um povo muito cruel. É um povo muito maldoso. Era um povo que não ia receber a palavra. Mas em Nínive era assim mesmo, né? Era um povo cruel, um povo maldoso. Era. Só que um dos medos dele, e que entrou a ansiedade e fez com que ele não seguisse o caminho de Deus, foi que ele teve o medo de não atingir o sucesso. E muitas das vezes entra isso em nós, sabia? Será se eu vou conseguir? Será se vai dar certo? Porque nós só pensamos nos fracassos. Por que nós só pensamos nos fracassos? É óbvio, porque a gente já vem de uma vida de fracasso. A gente não vem de uma vida de sucesso. Ou eu estou errado? A gente vem de uma vida de derrota. Será se dessa vez vai dar certo? Será se eu vou conseguir? A ansiedade nos leva a isso, Adilson. E a ansiedade nos leva a gente sofrer antes do tempo. A ansiedade é isso, faz a gente sofrer, Marcelo, antes do tempo. Nem aconteceu ainda. Olha, tipo assim, ó, tipo assim, tem uma conta para pagar segunda-feira, hoje é sábado. Já nem consegue dormir hoje, nem consegue dormir amanhã. E segunda-feira paga a conta. A ansiedade faz a gente sofrer antecipado. Nós não temos fé em Deus, na sua palavra. Porque sofremos já antecipado. Você vê Jesus querendo entrar dentro do barco e pedir assim, o Senhor manda eu ter com o Senhor. Depois que Jesus entra no barco, bonança. O mar fica tranquilo, o vento não fica mais agitado. Depois que Jesus entra no barco. Jesus não entrou no barco e estava lá, do mesmo jeito. Muitas das vezes nós queremos antecipar por causa da ansiedade. E Jesus quer vir nos ajudar, trazer a tranquilidade, trazer a paz, trazer a vitória. E muitas das vezes nós queremos pular do barco. Quer colocar Deus à prova. Então, muitas das vezes, irmãos, a ansiedade nos leva a ter uma causa de sofrimento desnecessário. Passou 2 dias sofrendo, no terceiro dia está lá, resolveu o problema. E o problema, você antecipou, passar 2 dias sofrendo, 2 dias sem dormir, 2 dias tomando remédio por causa da ansiedade. E no dia que era para resolver, resolveu. Nós temos que ter cuidado com isso, irmão. Olha só, a ansiedade pode também sobrecarregar o coração. Marcelo, lê aqui para nós, Marcelo. Provérbio, meu filho, por favor. Provérbio, capítulo 4, versículo 23. E você, o Alexandre, Mateus, capítulo 15, versículo 18. Provérbio 4, 23, pastor. É, meu filho. 23, só o 23. Pode ler já? Pode ler. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí. Porque dele procede a saída da vida. Então, onde tudo começa, onde é, irmão? Coração.
A tua maior luta, a minha maior luta, a nossa maior luta, não está lá fora. Ela está dentro de nós. Se nós conseguir vencer o que está dentro de nós não vamos chegar a cumprir. Porque nós devemos guardar o nosso coração. Vamos ver aqui também em Mateus 15, 18. Bom dia a todos, bom dia da live. Amém. Mateus 15, 18. É Mateus? É, Mateus 15, versículo 18. Tá contando melhor. Mas o que sai da boca procede do coração. É isso que contamina o homem. Continue, pode continuar, senhor, por favor. Porque do coração procedeu os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos. Isso não contamina o homem. Então veja bem, a causa de sofrimento desnecessário, ansiedade. E ela começa onde? No coração. E do coração, como foi lido aqui em Provérbios 4, 23, é a saída. E aqui Mateus capítulo 15, versículo 18, Jesus vai completar, dizendo que muitas das vezes está no nosso coração. Então o que precisamos nós trabalhar aqui dentro hoje? Ansiedade. Bebida não é, que não tem. Quanto tempo você está sem beber, irmão? Droga não é. Quanto tempo você está sem usar droga? Cigarro não é, irmão. Quanto tempo você está sem fumar? Então você vai passar aqui 6 meses, 1 ano, sei lá o tempo que você vai passar aqui. Se eu me liberto da bebida, eu 6 meses sem beber. Se eu me liberto do cigarro, eu estou lá 6 meses sem fumar. Se eu me liberto, sei eu da droga, eu estou 6 meses sem usar droga. Mas o meu coração não estou guardando. Eu estou na casa sem beber, mas ansioso. Não vejo a hora ir embora. Para quê? Para voltar para as drogas? Não, pastor, para me voltar para uma família. Então, é bom. Não, pastor, para mim voltar e ser diferente. Amém, é bom. Mas para que você possa viver lá fora uma vida diferente, você já tem que fazer a diferença aqui. Porque aqui, estando com essa ansiedade no coração, você não vai conseguir vencer. Você vai só conseguir, diante das regras e diante do que a casa proporciona, você ficar sem beber. Não é não, Marcelo? Vocês estão entendendo? Mas é ansiedade. Não vejo a hora dar o dia de eu ir embora. Não vejo a hora de chegar sábado. Não vejo a hora, tá entendendo? Ansiedade. E a ansiedade atrapalhou o tratamento. A ansiedade atrapalhou Elias. Mesmo o anjo ali do lado dele, cara, o cara voltou a dormir. E o propósito era continuar, não era parar. Nós temos que, irmão, entender o que a palavra de Deus está querendo falar conosco. Vamos aqui para o segundo tópico. A ansiedade, ela distorce a realidade. Você pode colocar aí, distorce a realidade. Ela distorce a realidade. Ela é capaz, irmão, de mudar o foco de nossa atenção. Você sabia? A ansiedade, ela é capaz de mudar o foco da nossa atenção. Agora você imagina, irmão. Você imagina que eu vou até fazer aqui, ó. Ó, tá ali Jesus. Tá aqui o barco. E tá aqui Pedro.
Senhor, manda que eu vá até a ti. Jesus diz, pode vir. Pedro sai do barco e vai andando. Só que Pedro vai andando e ele não esquece que ele está diante de uma tribulação, que ele está diante de uma luta, que ele está diante do perigo. Ele está indo para Jesus, mas sabendo que ao redor dele está todo esse perigo. É tanto que quando ele está caminhando para Jesus, um vento forte vem e toca nele. Como é que um vento toca numa pessoa, irmão? A Bíblia diz que o vento vem, irmão, e tira a atenção de Pedro do olhar para Jesus. Pedro deixa de olhar para Jesus e olha para agora, para onde? Pronto, isso aí foi a queda dele. Isso foi a queda dele. Pedro estava andando para Jesus, mas estava ansioso. Ele não esqueceu que ele estava diante do perigo. É tanto que quando Jesus coloca ele no barco, Jesus disse, homem de pequena, deixou de olhar para mim para olhar para o problema. Se somos nós. Estamos na igreja deixando de acreditar na palavra para acreditar nos problemas, nos perigos, nas dificuldades, nas perseguições, nas lutas. Estamos aqui dentro, mas ansiosos, tá, não esquecemos e nem deixamos, tá entendendo, a ansiedade de lado. Estamos aqui lutando por um tratamento, mas que nesse tratamento, a realidade do tratamento é muito mais além do que ficar aqui dentro aqui 6 meses. Realmente, o tratamento é tirar a ansiedade do coração. O problema estava em Pedro andar por sobre as águas? Não, ele não andou, andou. O problema estava na ansiedade. O problema está em você se libertar? Não, irmão. Quanto tempo você está sem fazer uso de nada? Mas a tua ansiedade está te matando aqui dentro. A ansiedade faz com que você não realmente leia a Bíblia como é para ler, não jejue do jeito que Deus quer que jejue, não ore do jeito que Deus quer que ore. Está entendendo? A ansiedade sempre ela está tirando a atenção da gente. Porque a ansiedade nos leva a gente olhar lá para fora e não para o tratamento aqui, não para nós. Pedro, Elias deixou de olhar para ele. Quem era ele em Deus, irmão? Para olhar para os problemas. E os problemas fez com que o grande homem de Deus parasse. Elias estava sofrendo antecipadamente. Jonas estava sofrendo antecipadamente. A vitória veio para o barco e Pedro preferiu sair do barco. Enquanto estava no barco estava o problema, sim ou não? Mas ele estava afundando no barco? Não. Quando ele sai do barco, ele afunda. Entendeu aí? Você está com problema aqui, mas você não está afundando. Aí você acha que você sair agora vai resolver teu problema? Você vai afundar lá fora. Deus está falando. Não, Leonardo. Nós temos que entender a palavra de Deus. Deus não está dizendo que ninguém não saia. Deus não está dizendo que ninguém não vá. Deus só está dizendo, resolve primeiro esse problema. Porque você vai sair de um problema para entrar no outro. É ou não é, Deus? Só que a ansiedade faz com que eu nem resolva esse ainda. Traz mais tribulação para mim. Diga aí, Rodrigo. Põe aí perto dele aí, que ele fala baixinho, põe. Eu pensei que ele saiu do barco, que ele afundou, mas ele conseguiu voltar pro barco? Ou ele morreu? Morreu não. Não? Não, Jesus pegou ele e botou ele no barco. Ai. Porque quando ele está afundando, isso aí também é muito importante, isso aí, ó. Quando ele está afundando, ele pede socorro a quem? No texto, você pode olhar que ele pede socorro a Jesus. Isso, Jesus. E Jesus vai lá, Dá a mão para ele, dá a mão ele coloca ele no barco. Exatamente. Maravilha. Viu? Jesus socorreu ele. Isso serve como exemplo para nós. Muitas das vezes nós estamos se afundando no pecado. Uma sorte, né, pastor?
Aí ele clamou por Jesus, é o que nós fazemos, clamamos por Jesus, Jesus vai lá e diz, eu vou te ajudar um depois, pequena fé. Amém? Então ele não morreu, viu Rodrigo? Jesus pegou ele e colocou no barco. Legal. Tá bom? Então a ansiedade, ela distorce a verdade, a realidade, coloca nós para andarmos em atalhos, em mentira, em portas largas. Ou seja, faz com que a gente venha buscar o quê? Facilidades. Facilidades. Ele está pensando aqui. É barato. Mano. Vamos para o terceiro tópico aqui. É 4 tópicos. Vamos para o terceiro aqui. Pronto. A ansiedade impede de seguir os planos de Deus. O William, leia para nós aí. Lucas capítulo 12, versículo 29 ao 31. Lucas capítulo 12, do versículo 29 ao 31. A ansiedade impede de seguir os planos de Deus. Lucas é o terceiro evangelho do Novo Testamento. Pode ler. Pode ler. Capítulo 12, do versículo 29 ao 31. Oi. Obrigado. Vós não andeis buscando o que haveis de comer, nem que haveis de beber, nem andeis inquieto. Porque todas essas coisas as pessoas do mundo buscam com alfa. Mas o vosso Pai sabe que necessitais destas coisas. Mas buscar o reino de Deus, de todas essas coisas vos serão acrescentadas. Já quem escreve aí é Lucas, tá? O médico. Quem escreve aí já é Lucas, o médico, não é o apóstolo. Ele não é apóstolo. Titula ele como apóstolo, como evangelista. Tá entendendo? Na verdade, Lucas, ele era doutor, ele era médico, ele cuidava das feridas de Paulo. Ele registrou muitas coisas que aconteceu. Ele era tipo historiador, que ele precisava colher algo para Teófilo, né? E levar alguns fatos que talvez essa pessoa estava querendo saber de Jesus, porque ele achou interessante essa caminhada de Cristo na Terra, o que ele fez, o que ele passou, e queria a certeza. Tá entendendo? Então, o Lucas, o médico, foi incumbido nesse serviço. E a maneira que ele escreve aí é tremendo, porque ele já pega testemunho dos apóstolos, do Mateus capítulo 6. Aí mostrando que justamente a ansiedade é um dos impedimentos na nossa caminhada. A ansiedade deixa de nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Só que veja bem, 3 coisas que distanciam de Deus. Primeiro, a nossa própria vontade. Segundo, o pecado. E terceiro, o mundo. 3 coisas nos distanciam de Deus. A nossa própria vontade, o pecado e o mundo. Nós achamos que nós estamos perto de Deus. Estamos distantes. Achamos porque estamos dentro de uma igreja, estamos no céu. Achamos por causa que estamos aqui dentro do ambiente igual esse, estamos com Deus. Mas muitas das vezes estamos na igreja, estamos no lugar desse, fazendo não a vontade de Deus, mas fazendo a nossa vontade. E a ansiedade nos leva a gente tomar a frente e não deixar a vontade de Deus se realizar na nossa vida. Nós somos pessoas muito ansiosas. Vamos para o 4º e último tópico. A ansiedade, ela enfraquece a
fé. A ansiedade, ela enfraquece a fé. Vou ler uma passagem, está aqui em Gênesis, capítulo 19, versículo 18. Gênesis 19, versículo 18. Isso. Do 18 ao 22. Mas Ló respondeu: Senhor, não me obrigue a fazer isso, por favor. O Senhor me fez um grande favor e teve pena de mim, salvando a minha vida. Mas a montanha fica muito longe daqui, e a destruição vai me alcançar e acabar comigo, antes que eu chegue lá. Está vendo aquela cidadezinha ali? Ela fica perto. Deixe que eu fuja para lá a fim de salvar a minha vida. Veja que é uma cidade bem pequena. Então o anjo disse: está bem, concordo. Eu não destruirei aquela cidade. Agora vá depressa, pois eu não poderei fazer nada enquanto você não chegar lá. Ló tinha dito que a cidade era bem pequena e por isso ela recebeu o nome de Zoar. Agora veja bem, irmão, veja bem o que é ansiedade, tirando daqui desse texto. O anjo diz para Ló: vá para aquela montanha. Só que ele disse o quê? Ele agora foi ponderar com o anjo. Ela é muito longe, não vai dar tempo para chegar lá. Olha o que é, Marcelo, olha o que é, gente, olha o que é o povo da live. Olha só o que a ansiedade leva o homem. Senhor, a montanha é muito longe, não vai dar tempo para eu chegar lá, mas deixa eu ir para essa cidade pequena. Se a montanha que é longe não ia dar tempo para ele chegar, agora ele pede para ficar numa cidade perto de Sodoma e Gomorra. Não era pior, não? Deu para entender aí? A montanha era longe, mas a cidade era pequena. Deixa eu ir para a cidade aqui, próximo de Sodoma e Gomorra. Se o cara está contestando, ponderando que ir para a montanha não ia dar tempo para ele chegar. E por que ficar na cidade perto de Sodoma? Então ia destruir a cidade também, que era a mais próxima. Você está vendo o que a ansiedade faz? Faz com que a gente venha ponderar com a vontade de Deus. Ou seja, nunca a gente vai querer fazer o que Deus está mandando. A gente vai sempre dizer para Deus: Deus, deixa eu aqui mesmo, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Não, não, Deus, deixa, não fica, não, Deus, eu vou agora. Vamos estar sempre, irmão, questionando com Deus. Nunca vamos aceitar o que é imposto para nós. Olha o que a ansiedade faz. Ah, beleza, você quer ir? Pois vá. Tá bom, vá lá, pode ir. Quando ele chega lá, o que ele faz? O que faz? As filhas levam Sodoma para lá. Você sabe o que as filhas dele faz com ele? Ninguém sabe, não? Não, vou te explicar. Chega lá, o camarada faz o quê? Uma vinha. O que as filhas faz? A mais velha e a mais nova? Embebeda ele para quê, Léo? Ter relação com ele. Levou Sodoma para lá, irmão. Mudou o que, Marcelo? Mudou o que? Sair de lá para vir para cá, irmão. E tá aqui fazendo coisa errada. Mudou o que? Sair dali para ir para a igreja e na igreja tá lá fazendo coisa errada. Mudou o que, irmão? Sabe o que é isso? É pessoas que ficam questionando com Deus. Não aceitam o plano de Deus, não aceitam a vontade de Deus, o que Deus coloca. Tá entendendo? Mudou só de ambiente, mas a mente é a mesma, a podridão no coração é a mesma, não mudou nada. Deus impondo, Deus colocando, Deus querendo salvar o homem, Deus querendo salvar a família, Deus direcionando o caminho certo, e a pessoa ponderando, questionando. Por quê? Porque está aqui. Você está entendendo? 3 coisas que distanciam de Deus. Uma delas é a nossa vontade.
Porque quando diz, eu vou fazer a tua vontade. Ou seja, Deus está proporcionando isso. As coisas de Deus é melhor. Mas tá bom, você quer isso aí, vou fazer a tua vontade. Você quer ir embora? Vai, irmão, vou fazer a tua vontade. Ah, você quer assim, irmão? Tá bom, vou fazer a tua vontade, não vou questionar com você. Tá entendendo? Mas só que lá na frente vai ver o que aconteceu. Vai ver lá na frente o que vai dar. Depois não vai culpar Deus. Não, foi a tua vontade que foi realizada, não foi a vontade de Deus. Deus aceitou a tua vontade, você não aceita dele, Deus não vai questionar, Deus não vai brigar com ninguém. Há uma diferença, Deus impôs a vontade dele, eu não quero, eu quero a minha. Então tá bom, vou aceitar a sua vontade, mas você vai ser responsável pelos seus erros. Quer ir para essa cidade aqui? Vai. Quando chega lá, tá entendendo? Uma embriaga ele numa noite, transa com ele, a outra no segundo, a mais nova, vai lá, embriaga ele, transa com ele. Aí nasce agora duas nações, as piores nações que existem na Terra, as nações que mais contestam com Israel, com os filhos de Deus. Muitas das vezes estamos assim, fazendo a nossa vontade. Aí nós estamos lá, vendo, em vez de ser uma bênção, nós estamos sendo uma maldição. Porque nós só queremos fazer a nossa vontade. Nós não aceitamos as vontades e os planos de Deus. Olha o que aconteceu com Ló. Olha o que acontece com a vida de muita gente. Olha só, irmão. E eu encerro aqui mostrando algo. Zacarias, quando não acreditou no anjo. Lucas, capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Você lembra aquela passagem que você perguntou para mim? Está aqui, ó. Está aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Ah, tá. Quer ver? Eu vou até ler aqui, ó. Vamos encerrar. Com o cântico dessa sabiá. Eu estou ouvindo ela aqui. Você está ouvindo ela? Eu também estou. Eu gosto. Vocês estão ouvindo também? Uhum. Lucas capítulo 18. Olha só o que diz Lucas capítulo 18, versículo 20. Capítulo 1, versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo, ou seja, no tempo de Deus. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Ou seja, a ansiedade enfraquece a fé. Zacarias duvidou do poder de Deus. Irmão, nós somos tão carnal que Deus usa a pessoa para falar, nós não conseguimos, irmão, entender se é Deus ou não é. Irmão, eu não recebo uma profecia de primeira mão. Eu não recebo. A Bíblia me ensina lá em 1ª Epístola de João, fazer prova do Espírito. Do Espírito. Está entendendo? A Bíblia vai dizer que o Espírito é enganador, ele imita a voz de Deus. O Espírito é enganador. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. O anjo falou com o Zacarias, não falou? Sim ou não? Sim. Teve mudança na vida dele? Não. Teve. Ele ficou sem falar, irmão. Está aqui o sinal que o anjo. Está aqui o sinal. O anjo falou com Maria, não falou? Teve um sinal? Teve. Os profetas aqui que falavam que aconteceu, não acontecia. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Deus fala com nós e por que nós não mudamos?
Por causa da ansiedade. Mas como vencer, para encerrar, como vencer a ansiedade? Orando. Mas Elias orava. O que mais? Jejuar? Elias jejuava, irmão. Ouvia a voz de Deus. Elias ouvia a voz de Deus, irmão. Tudo isso. Estou dizendo para você que nós não chegamos nem aos pés de Elias, irmão. E por que entrou ansiedade nesse homem? Será que a ansiedade pode ser vencida através da oração? Será que a ansiedade pode ser vencida, irmão, através de confiar em Deus? Irmão, uma pessoa depressiva, ela acredita em Deus, não, irmão. Eu tive isso aqui em casa, irmão. Eu tive isso aqui em casa. Deus é contigo. Deus não é comigo, não. Se Deus fosse comigo, eu não estava nessa situação. É o que eu ouvia. Vamos orar. Orar para quê? Tá entendendo? Orar para quê? Deus não me ouve. Eu vou orar para quê? Tudo isso eu escutei de uma pessoa depressiva, irmão. Vamos para a igreja fazer o que na igreja? Tudo que você fala, irmão, o depressivo, irmão, ele só quer a morte. Carabachubi, catarabai. Agora deu uma conclusão vocês aí, irmão. Como vencer, irmão, a ansiedade? Como uma pessoa do fundo do poço consegue sair? Como uma pessoa em depressão, irmão, que só quer morrer, consegue sair dessa? Eu vou deixar esse ponto de interrogação, não vou responder não. Você na live aí responde. Eu não vou responder aqui também não. Eu vou deixar para você buscar isso aí. Você vai buscar, você vai estudar. Como vencer a ansiedade. Amém? Amém. Eu vou estudar e vou trazer essa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Jesus é bom. Vamos agradecer a Deus? Vamos? Pai, te damos graça, te louvamos por essa oportunidade, dessa palavra, desse ensino. Meu Deus, como vencer a ansiedade. Oh, glória. Louvado seja o teu nome. Meu Deus, obrigado que nós possamos não ser só ouvinte, mas praticante da tua palavra. Seja conosco neste dia, seja com os que vão sair, com os que vão ficar. E que à noite nós podemos nos reunir e cantar o hino da vitória. Quero repreender no nosso meio, olho grande, inveja de palavras de maldição. Repreender, Senhor, contra o povo aí da live, olho grande, inveja de palavras de maldição. Meu Pai amado, receba a nossa oração em nome de Jesus. E quem crê, diga o quê? Amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Agindo Deus, Quem impedirá? está terminado.